Porque o que Deus já falou, está falado, irmão. O que Deus já te disse, já foi dito. Deus não fica mudando. Deus não é volúvel de te dar uma palavra e depois ter que mudar. Não, se Deus te falou, está falado. Falta, talvez, é você obedecer aquilo que Deus já falou. Eu acredito que na tua vida já teve momentos que você passou por alguma prova, né? Seja na escola, seja numa autoescola, ou em qualquer lugar que você precise ser autoavaliado, você precisou passar numa prova. E eu quero te fazer lembrar desse momento que você passou numa prova. Lembra do momento? É um momento em onde o professor ele fica em silêncio, ele está ali dentro da sala observando tudo, quem está fazendo, quem não está fazendo. Isso, né, dentro do padrão e levando em consideração que o professor é um bom professor e o aluno também é um bom aluno. Naquele momento, o professor está ali dentro da sala, ele está observando, mas ele está em silêncio. É isso que nós precisamos entender, que muitas vezes representa o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, na maioria das vezes, não quer dizer que Deus não está aquém da sua dor, como muitas vezes nós nos sentimos abandonados nesse momento, na verdade. É um momento que a gente se. Parece que é o momento que a gente mais precisa que Deus fala, e é o momento que Deus fica em silêncio. É o momento em que a gente parece que foi abandonado por Deus. E eu quero falar para você aqui que isso não é típico, isso não aconteceu só com você, isso acontece com todas as pessoas que estiveram aqui e que estiveram em um momento em que precisou tomar decisões. Sabe por quê? Porque nesse momento, é nesses momentos que você decide, é desses momentos em que você mostra algumas coisas que Deus precisa que você jogue para fora, que você exteriorize. É, 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 um exemplo que eu vou te dar é o próprio Jesus. Quando Jesus estava na cruz, nota que tem um momento em que é o único momento na Bíblia que você vai ver Jesus chamando Deus de Deus. Porque em todo momento que Jesus estava na terra, ele chamou Deus de Pai, não é? Mas naquele momento, ali na cruz, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste, né? Loi, Loi, lama sabachthani, que ele fala, né? A linguagem deles ali. E você vai ver que naquele momento, eu já ouvi muitos pregadores falando que Deus virou as costas, eu já vi muitos momentos em que Deus tinha abandonado, mas o sente que falava que Deus tinha abandonado Jesus, mas isso não tem no texto, tá? Mas o sentimento que Jesus estava expressando ali, sim, era um momento, parecia que de distanciamento. Porque naquele momento crucial, Jesus estava levando sobre ele as nossas dores naquela cruz. Naquele momento ali, em especial, Jesus estava levando todos os nossos pecados. Se o meu pecado, o seu pecado só já nos separa, já é muita coisa, já nos separa de Deus, imagine estar com o pecado da humanidade todo nas costas. Então, pela primeira vez, Jesus se sentiu longe, distante de Deus. Mas a pergunta que eu te faço é: você acha mesmo que Deus estava distante de Jesus? Não, porque Deus nunca fica distante de ninguém, mas a percepção que Jesus tinha, teve naquele momento de crucificação, pela primeira vez, uma experiência de Jesus, porque pela primeira vez ele sentiu o que é estar em pecado, estar ali sendo condenado por causa dos nossos pecados. Ainda que o pecado não era dele, era nosso, mas foi a primeira vez que ele teve essa experiência de estar com sentimento do que é estar ou de se sentir longe de Deus, sentir que Deus não está perto, de se sentir abandonado por Deus, né? Porque é aquele momento realmente que a gente precisa tomar uma decisão. E diferente de nós, Jesus não tinha pecado, ele podia ter desistido, mas ele não desistiu. E você vai ver que esse momento de silêncio de Deus, todos os homens experimentou em algum momento, que é o momento em que Deus coloca à prova aquilo que ele já treinou. Assim como o exemplo que eu te dei com um professor na sala de aula, Deus também está presente de muitas coisas que ele já nos ensinou, que ele já nos mostrou, e agora ele está esperando para que a gente traga a resposta daquilo que já foi pedido, daquilo que já foi instruído. Então, lembra sempre que quando Deus ficar em silêncio com você, existe talvez instruções que ele já te deu. Assim como um professor que não aplica uma prova sem antes ele ter dado a tarefa, antes dele ter te explicado, antes dele ter ensinado para você o que ele quer que você faça, a prova vem depois, ainda que seja uma prova surpresa. Se você, por mais que aquilo vai causar de primeiro momento muita aflição, muita angústia, mas se você realmente prestou atenção em tudo aquilo que foi ensinado, você vai sair bem naquela prova. Então, nota que muitas vezes o silêncio de Deus é uma maneira de Deus testificar tudo aquilo que ele já nos preparou. Ele já tinha nos falado a respeito disso. Tem um texto, eu poderia usar vários textos aqui de momentos que Deus ficou em silêncio, como Deus ficou em silêncio com Abraão, quando ele pediu Isaac, quando Deus ficou em silêncio com Jesus, que eu já citei aqui, mas eu quero citar um
que ele é muito importante, porque nesses momentos é que a gente não entende, existe um ponto que muitas vezes a nossa dor faz com que a gente fique olhando para aquele momento de vazio, como essa sensação de abandono, e eu sei que o nosso adversário ele acaba se aproveitando desse momento de fragilidade, por quê? Porque a Bíblia fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você caminhar com Deus quando não existe fé. Por quê? Porque a fé, ela se alicerça no caráter de Deus, naquele que nunca falhou com você, naquele que te deu uma direção e que nunca mente, ele nunca vai contra aquilo que ele disse. Entende? Então, olha aqui o que fala no livro de Josué, livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha que interessante. Não cesse, Josué, de falar do livro dessa lei. Olha, presta bem atenção nesse texto. Não cesse de falar deste livro desta lei. Antes, Josué, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. E então você fará prosperar os teus caminhos. Note, se você está buscando prosperidade, presta atenção nesse texto. Você lhe fará prosperar os teus caminhos e será bem-sucedido em tudo. Não te mandei eu, Josué? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Esse texto aqui, eu sei que a gente pode tirar muito aprendizagem com ele, muitos mesmo, tem tantos aqui, mas eu quero poder trazer uma clareza muito grande de alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero te falar aqui, ele fala sobre meditar no livro desta lei. Ele não fala, é interessante que ele não fala de ler, ele fala sobre meditação. Porque meditação, a leitura é só quando você está diante das escrituras ali, você está lendo. Mas a meditação você pode estar fazendo em qualquer hora, em qualquer momento. Porque se você leu o que ele está falando sobre meditar, é falar assim, para, pensa no que você leu. Entenda o que você leu, pesquise sobre o que você leu, questione sobre o que você leu, dentro daquilo que você entendeu, se aquilo de verdade era o que Deus queria falar. Ore para que Deus te dê entendimento. Então, a meditação é a maneira de você trazer aquela palavra e falar assim, ó, medita nesse livro de dia e de noite. Em todo momento você tem que estar ali fazendo aquela palavra, trazendo essa palavra para a existência novamente, não deixar ela lá embaixo, porque uma leitura apenas é só naquele momento, a meditação ela vai o dia inteiro. Olha outro ponto crucial aqui, ó. Fazendo segundo para que você possa fazer segundo tudo aquilo que está escrito. E então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido em tudo. Sabe o que significa ser bem-sucedido, ter sucesso? É você entender que em qualquer situação só tem duas coisas que para o servo de Deus existe. Nós nunca perdemos, nós nunca fracassamos. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Porque quando você não entende nada, você pelo menos está aprendendo. Você precisa tirar um aprendizado. Daquilo que foi que você acha que foi um erro, daquilo que foi um fracasso, daquilo que foi uma queda, mas você não aprendeu nada? Você tem certeza? Você vai sair dessa situação com sentimento de fracasso ou com sentimento de alguém que está aprendendo, que está se desenvolvendo, que está se amadurecendo? Porque é esse crescimento, é essa evolução que vai te fazer você chegar na onde Deus quer que você chegue. Lembra do texto que a Bíblia fala que o cristão é como a luz da aurora? Que vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. Ou seja, você vai aprendendo, e a cada dia você vai se graduando até chegar a ser realmente o varão que Deus sonhou que você fosse. Na perfeição, não na perfeição de Cristo, como sendo né, de ser perfeito, mas sim de estar na obediência daquilo que Deus te chamou. Então, nota que isso aqui é o que é ser bem-sucedido. Não te mandei eu, olha a palavra. Não te mandei eu. Sabe que isso faz alusão? De que Deus já tinha dado uma ordem para ele. Ele está deixando bem claro aqui, falando, eu não quero que você fique inventando outra instrução. Você está pedindo uma instrução, você está pedindo para que Deus fale, mas você não está obedecendo nem o que Deus já falou. Nota que talvez Deus já falou para você, Deus já te deu uma direção, e você está se escondendo ou se poupando em não se posicionar naquilo que Deus já te falou. Infelizmente, nós somos assim. Infelizmente, nós temos essa dificuldade, às vezes por medo. Medo de falhar, medo de errar de novo, porque ainda mais se é uma coisa que você já fez e não deu muito certo, o medo de fracassar é muito grande. E esse medo te impede você de obedecer a Deus. Mas olha como isso é forte. O medo está impedindo você de obedecer a Deus. Então entenda que o medo ali, ele não está servindo como um canal de atenção. Não, ele tá servindo como para você pecar contra Deus, de você não ser bem sucedido naquilo que você se propõe a fazer.
Por isso que ele fala para Josué, então, ele faz Josué lembrar. Eu falo assim, Josué, o que eu estou fazendo aqui, nós trazendo uma nova instrução. Eu estou só te fazendo lembrar. Mas muitos homens de Deus nem essa lembrança não teve. Você vai ver que o próprio Moisés, mesmo como citei aqui, ele não traz essa lembrança de que Deus fala, eu já te prometi esse menino lá atrás. Você não lembra que ele é o filho da promessa? Não, ele não fala nada. Ele fica em silêncio ainda, e ainda você vai ver ainda Abraão, perdão, né? Abraão, você vai ver quando Abraão vai entregar Isaac, ele não faz Abraão lembrar do que ele já falou. Abraão teve que lembrar por si só. Porque falou assim, Abraão, lembra quem eu sou na tua vida. Lembra de quem te deu a promessa. Quem te fez a promessa é ficar para cumprir, irmão. Se Deus começou na tua vida uma obra, ele nunca deixou a obra pela metade na vida de ninguém. Você acha que ele vai deixar na tua? Agora, você tem momentos que você vai ser sim colocado à prova dentro daquilo que Deus já te falou. Se para saber que nível que está a tua fé, para mostrar para você que talvez você ainda não está capacitado para ter aquilo que você pediu para Deus. Mas existe um Deus que está querendo te abençoar e vai te abençoar no tempo oportuno. Qual é esse tempo oportuno? Quando você entender o que ele queria que Josué aqui entendesse. Josué, você vai precisar ser forte e corajoso, Josué. Agora você vai precisar ter força e coragem, Josué, para que você não possa ter medo. Por quê? Porque ele sabia, falou assim, ó, nem se espante, Josué. Por quê, Josué? Porque o Senhor, o teu Deus, ele é contigo, por onde quer que andasse. Nota que ele está falando para Josué ter força e ter coragem, não porque Josué é corajoso, nem porque Josué é forte. Não, é porque Deus estaria com ele. Josué, a sua fraqueza se aperfeiçoa, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se você estiver comigo, por isso que ele fala, medita nesse livro dessa lei, fala dele de dia e de noite, por quê? Porque isso vai criar um relacionamento comigo, e esse relacionamento comigo, você está perto do teu pai, não quer dizer que você vai fazer as coisas na tua força. E aqui eu vou deixar até um gancho para um outro vídeo que eu vou estar fazendo, que muitas vezes, ou a gente quer ir na nossa força do braço, ou a gente quer jogar tudo para Deus. E não é bem assim que funcionam as coisas. Mas isso é fruto do nosso próximo vídeo. Mas aqui, o que eu quero que você se atente é que Deus estava chamando a atenção de Josué. E eu acredito que Deus também esteja chamando a tua atenção. Para que você possa viver a palavra que você já recebeu. E se posicionar mediante essa palavra. Entende que um professor, quando ele está aplicando uma prova, que ele começa, então, ele está ali, que ele está em silêncio, mas ele está perto, e pode muitas vezes até dar uma dica ou outra, não falando a resposta, talvez propriamente dita, né? Mas talvez dar uma coisinha aqui ou outra ali. Mas o mais interessante é você entender que aquela prova ali, ela não foi feita para te reprovar. Ela não está ali para poder fazer você não passar, muito pelo contrário. É simplesmente para poder medir. O silêncio, ele faz parte do processo de uma prova. O professor ele precisa estar em silêncio ali porque faz parte da prova. Ele não pode estar falando toda hora, porque senão você não vai estar respondendo. Então ele precisa ter um momento que ele fique em silêncio. Assim como Deus também. Talvez você está passando por esse momento em que Deus está em silêncio e que ele quer que você aplique aquilo que ele já te falou. A prova ele mede o aprendizado de uma pessoa. Então, agora é momento de você começar a ter uma postura diferente e você começar agora a parar de perguntar por que Deus não fala? Por que Deus não está falando mais? Por que Deus está me abandonando? Por que... Não, tira esse sentimento do teu coração. Porque o que Deus já falou, está falado, irmão. O que Deus já te disse, já foi dito. Deus não fica mudando. Deus não é volúvel de te dar uma palavra e depois ter que mudar. Não, se Deus te falou, está falado. Falta, talvez, é você obedecer aquilo que Deus já falou. Então, dê o seu próximo passo agora. Eu acredito que agora é o momento de você sair da superficialidade e começar a entender e compreender o silêncio de Deus. Porque a partir do momento que você começa a tomar as suas decisões, a partir de uma palavra, Deus vai entender que você obedeceu e está disposto a crescer, a amadurecer para poder tomar posse daquilo que Deus tem para te dar. Espero que esse vídeo possa ter mexido com você de alguma forma, pode ter trazido resposta do silêncio que talvez você está vivendo de Deus, para que aquilo não te traga angústia, mas sim te traga uma percepção de que se Deus aplicou a prova agora, é porque Ele acredita que você está apto para passar por essa prova e para um próximo nível, e nesse próximo nível, quem sabe, já não esteja a vitória que você tem tanto sonhado. Se isso já te ajudou, compartilhe com outra pessoa, não sei se você já se inscreveu no nosso canal, mas se inscreva aí no nosso canal, e se estiver precisando de ajuda, eu vou te atender de forma gratuita, e futuramente eu tenho algo que eu quero compartilhar com vocês, que agora ainda não posso, mas eu vou compartilhar com vocês uma novidade muito grande de algo também gratuito para você. Então, entre em contato se você tiver aí com alguma dificuldade de encontrar aí o seu ponto cego, de encontrar, você está encontrando resistência, de entender o que Deus está falando com você. Quem sabe eu posso ser a luz que Deus te mandou para poder te ajudar nesse momento tão difícil da tua vida de escuridão aí. Tá joia? Deus te abençoe e eu te encontro aqui no nosso próximo vídeo. Até mais.